assim na certeza da proteção dos bons espíritos que nos assistem. Em nome de Deus e de Jesus, damos por iniciado esse encontro de estudo. Que assim seja. Assim. Todos presentes. Tá. Capítulo 15, item 178, médiuns, escreventes ou psicógrafos, todos localizados. Pode começar a leitura para nós, Eliane. 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, o mais comum e, sobretudo, o mais completo. Todos os esforços devem ser feitos no sentido de desenvolver a comunicação escrita, porque ela permite estabelecer com os espíritos relações tão contínuas e tão regulares como as que existem entre nós. A comunicação escrita deve ser estimulada com insistência, porque é através dela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que se exprimem, eles nos revelam os seus pensamentos mais íntimos, o que nos permite fazer uma avaliação do seu verdadeiro valor. Entre as faculdades mediúnicas, a faculdade de escrever, para o médium, é a mais fácil de ser desenvolvida pelo exercício. Médiuns mecânicos, 179. Aquele que examina certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. Às vezes... Eu parei um pouquinho só, eu me envolvi ali. Vamos comentar o 178 primeiro, para depois 179. Tá. Bom dia, Jaque. Bom dia, bom dia. Bom dia. Já estamos no capítulo 15 aqui, médios, escreventes e psicógrafos, já está localizada. Então, terminou de ler o 178 e agora vamos comentar. Aí, o que acharam dessa... Nesse item 178, o que temos para comentar aqui, para nos aprofundar, para alguma pergunta? Vocês concordam que essa aqui é a principal, que ele diz aqui uma vez, que seria mais cômoda e a mais completa? Então, esse meio de comunicação seria o mais cômodo e o mais completo da comunicação com os espíritos? Escrevente ou psicógrafo? Mais completo hoje, nos dias atuais, assim, né? Eu acho que já foi muito, mas eu acho que a tecnologia, não pela tecnologia em si, mas hoje a gente tem tantas formas de comunicação, né? A própria fala mesmo. A gente ouve o Divaldo, pelo menos, quando a gente vê que ele está, né, sendo incluído ali, psicofonia, né? Eu não sei, seria o mais completo. E ao mesmo tempo ele diz que tem que ter insistência, né? Então, se é o mais, né? O mais difícil, né? Que deve ser dos esforços, né? insistir em escrever, né? Olha, vocês estão ouvindo bem a conversa aí, pessoal do online aí, né? Então, pode interferir daí. Vocês estão juntos, não tem diferença, né? Ele fala que é o mais simples, né? Mas... Ele fala que exige relações tão continuadas e tão regulares como que existem entre nós, ou seja, é uma dedicação, né? Uma disciplina também, eu acho. Quando ele fala em mais simples, será que seria mais simples escrever e passar? Eu acho que exige mais do médium. Né? Exige mais, eu acho também. Entendeu? É o virtual, né? É porque aqui diz que ela é mais simples. Mesmo, né? É mais cômoda. Né? É mais pelo cômoda, exercício que ele fala, não? Será que seria isso? Então, tem que raciocinar sobre esse assunto aí, vamos meditando. Aí, Celonei, o que temos sobre essa... Ali no final do parágrafo ele diz assim,
que é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Mas então a gente está muito despreparado, porque eu acho complicado, né, eu pessoalmente, e como é que ele diz aqui que é a mais fácil, né? Não é muito simples assim para mim. Eu também achei. Eu acho que também, eu acho que ela pode se manifestar de várias formas também, né? Tem aquela forma mais dedicada, individual, ou quando está numa mesa mediúnica, né? E eu acredito que também até quando a gente mesmo vai escrever algo assim, ou responder algo para alguém, tipo, comigo já aconteceu isso, não sei se já aconteceu com vocês, escrever alguma coisa, seja o que for, no meu trabalho, na minha função, enfim, escrever algo, uma resposta, e depois eu leio e penso, nossa, eu escrevi isso, sabe? Quando tu se surpreende, assim, com a escrita, com a coerência, às vezes, das coisas, às vezes eu fico assim, nossa, eu não sei se eu admiro o que eu escrevi, fui eu que escrevi. Meu colega lá no consultório sempre diz, não, mas tu escreve bem, e quando ele fala isso, eu fico em dúvida, sabe? Porque eu fico assim, será mesmo? Então, acho que tem alguma coisa assim que a gente nem percebe. E talvez seja por isso, né, o exercício, ou às vezes até começa a escrever, não tinha nada para escrever, mas começa a escrever bem, e escreve bem, né? Talvez seja por uma isso coisa que me seja vem mais sempre, simples assim, que eu que a deveria pessoa... escrever mais, e a gente tem, na verdade, uma certa Por isso, preguiça, ou sei lá, talvez seja fundamental, né? um Por isso exercício. que aqui no final diz que é suscetível a desenvolver exercitando. Talvez qualquer um possa E outra, desenvolver, né? Pois é. outra coisa, assim, ó, tá, surgiu aqui a questão da época. Tá, na época de hoje, vamos voltar mais para o trabalho mediúnico na casa, porque a gente sabe que tem que evitar esse contato particular, a não ser no ambiente particular, a não ser essas pessoas que são os missionários, que têm uma certa garantia de amparo espiritual. Nós sabemos que Divaldo, que Chico não tinha hora, não tinha lugar onde estavam, faziam, mas daí é casos à parte que são raros. Mas, digamos, na reunião mediúnica, o que vocês acham, qual a importância hoje dessas comunicações, da psicografia, e nós sabemos que é a psicofonia hoje que é a mais utilizada. Mas qual é a importância que, na visão de vocês, tem no trabalho mediúnico a escrita, a comunicação pela escrita? Eu acho que é a mesma importância, né? Teria mesma importância, só que, por exemplo, assim, eu, por exemplo, na escrita, tu ia observar. Estava ali, registrado. E acho que fica registrado. Sendo a falada, aí já é mais rápido. E a escrita já é mais demorada. Está escrito aqui, né? Mas escreveu isso, vai olhar ali. Recebendo a intuição, escrevendo, pensando. Consegue analisar também, está ali para reler de novo, para ver, e a fala passou, se não gravou, entendi. Quem está achando? Consegue debater de ações, olha a tua visão de sobre uma o assunto. maneira e outro do outro. Dá para entender que essa escrita poderia ser para os espíritos mais evoluídos, né? Mas também não deixa de ter oportunidade aqueles que sabem escrever também não são tão evoluídos moralmente. Mas parece que a psicografia é mais usada pelos que têm um nível moral mais elevado, que deixam mensagens. Mas a gente sabe também que o Chico tinha muitas mensagens de familiares que não eram espíritos missionários tão elevados, eram como nós, né? Também tem isso. Eu acho que todos são válidos. Já que Pozo, é a opinião? Eu acho que ontem até eu estava escutando uma fala ali de uma pessoa dizendo que sobre mediunidade, que é uma maneira que os espíritos acham de se comunicar e de trazer a mensagem de Deus, né, para as pessoas acreditarem. Então, eu penso que escrito é uma coisa mais palpável, talvez, assim,
né? Que convença mais as pessoas. Eu acho que a espiritualidade tem essa intenção. Talvez por isso que ele coloca aqui que a comunicação escrita, segundo ele aqui, né, seria mais importante, assim, né? Foi isso que eu entendi. Aqui nos diz que esse é um meio, então, pela psicografia, e que esse é o meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e seu grau de perfeição ou sua inferioridade. Então, é um meio fácil da análise, como foi comentado aqui, fica registrado, pode ler, pode reler, porque a psicofonia é uma coisa que se torna prática, mas é tal coisa. Pode acontecer a história do telefone sem fio. Ouviu, passou, dali a pouco, se tiver meia dúzia e pedir para cada um vir e contar o que foi aquela comunicação, nós vamos ter, possivelmente, não vão contar todos idênticos a mesma coisa. Então, agora, o que ficou escrito, fica registrado, fica fácil de reler, de analisar, é uma coisa que tem importância, e ali eu acho que, digamos, como eu disse aqui, ele revela melhor, porque numa passagem rápida, numa comunicação psicofônica, acho que é mais fácil da gente não detectar certas coisas do que na escrita. Acaba esquecendo até. Na reunião mediúnica, eu penso que ela é de uma grande importância, porque pode haver duas comunicações psicofônicas ao mesmo tempo, a não ser aqueles grupos grandes que tem dois dialogadores e assim que dividem, assim que há essa possibilidade de comunicação simultânea, mas mesmo assim é reduzida. Agora, escrevendo, pode um médium estar dando uma comunicação psicofônica e ter mais dois passando a psicografia, escrevendo. E hoje, com o negócio da maior facilidade da psicofonia, tem muitos médicos que poderiam estar recebendo comunicações psicográficas e não se dispõem. Eles não estão nem com o papel e a caneta, o lápis ali à disposição, ou eles não estão à disposição, estão à disposição para o quê? Para uma comunicação psicofônica. Então, e o que poderia, então, render mais até o aproveitamento das comunicações, porque ela poderia haver mais comunicações no... Eu acho que é por isso que diz que é mais completa a psicografia, porque várias pessoas podem psicografar no mesmo momento, e a psicofonia tem que esperar um médium se comunicar, para depois outro, já é mais demoradinho, né? E aí eu não tinha pensado que o senhor Marino falou sobre um tá dando a psicofonia e o outro que não entende, né? Já que, pode falar. Agora uma curiosidade minha, já que eu nunca participei, como é que é hoje, assim, nas reuniões mediúnicas? É mais psicofonia ou tem alguma coisa escrita? Ou é misto, assim? Como dizer no final, o misto. O normal seria de ficar os papéis ali, cada um conforme, mas eu digo que a prática leva mais para a psicofonia. Os próprios médicos se colocam mais para receber psicofonia e às vezes vai, conforme a reunião, daí é avaliado, porque cada grupo é um grupo, né? Então, como eu da casa aqui tem 3 grupos, eu já participei de um, estou participando de outro, e o outro eu não tenho nem ideia como eles fazem, porque eu nunca fui lá, nem como visitante. Mas, assim, fica papéis, mas às vezes a gente vê que até a quantidade de papel é pouca, que se 2 médicos forem escrever ali, cada um fizer 2 páginas, já vai faltar papel. Mas também é interesse do médium, se ele quer, ele tem interesse de exercitar, ele tem que pedir um papel, uma caneta e deixar perto dele. O Wilson ali está com a mão levantada.
Vamos assim, por que que Kardec ele começa aqui falando sobre as variedades de médium e começa pelo psicógrafo. E aí ele faz essas observações em razão das práticas da época. Se nós formos comparar as práticas da época e de hoje, houve algumas diferenciações. Primeiro, porque era mais comum apresentações em salões, como nós já conversamos aqui, das mesas girantes, depois das pranchetas. E, mais recentemente, nos estudos dele, da época, surgiu a psicografia. Daí, comparado com aqueles meios, ele fala que esta é a melhor, a mais suscetível de ser aprendida, inclusive. E daí tem essas observações que já foram feitas aqui, eu só aguardei para ver. O Marino apontou vários tópicos, a Siloni também, a respeito de como é feita. As pessoas tendem a repetir as práticas que elas observam no grupo em que adentram. Kardec recomenda que você faça exercício, mas também recomenda que, passado algum tempo sem que apareça a psicografia, que não fique insistindo no desenvolvimento dessa prática. Mas seria bem interessante, eu já vi isso em outros locais, em outras cidades, em outros grupos, deixar um papel, o nosso grupo deixa um papel, aí cada um pega se quiser, e um lápis ou caneta. Não precisa ser um lápis. Lápis era um objeto da época porque não existia as canetas esferográficas de hoje. E a depender da complicação, você está toda hora molhando. É verdade. Então, hoje a gente pode pegar uma caneta em vez de um lápis. Eu acho bem mais prático. E daí colocar na frente e a pessoa ficar com o lápis na mão, apoiado no papel. Ou a caneta, como eu estou dizendo, apoiado no papel. E não se preocupar com isso. Se houver o fenômeno da psicografia mecânica, ele vai surgir automaticamente. E se surgir a ideia, que seria intuitiva, inspirada, que a gente vai estudar à frente também, pode começar a escrever. Mas sempre há a dúvida, quando não é mecânica, a respeito do animismo, e as pessoas evitamos de fazer qualquer coisa, mesmo falar, quando temos essa dúvida. Mas o que é o animismo? Estamos avançando um pouco aqui. Animismo é a utilização daquilo que já está na mente da pessoa, que ela conhece, e ele está presente, com exceção mais plausível na mecânica, embora não haja uma total ausência de participação do médium, nos demais tipos de comunicação. Ou seja, a pessoa recebe a ideia e a ideia tem que ser transformada em palavras escritas ou verbalizadas. E aí se utiliza do cabedal de conhecimento do médium. E aí tem essa parte do animismo, que é aquilo que a pessoa conhece. Então, uma vez, a presidente da Fergus, na época, a Barbieri, estava aqui em Ijuí, e ela disse assim que seria até temerário dizer, mas nas melhores das comunicações, 30% é animismo. Porque quando a pessoa fala isso, muitas pessoas que têm facilidade de comunicação começam a se autopoliciar e, temendo ser puro animismo, acabam bloqueando. E na psicografia que não seja mecânica, isso pode acontecer bastante. Então se surgir ideia, começar a escrever, depois fazer análise. E quanto também a importância da identificação de quem escreve a psicografia facilita muito. Porque quem conheceu a pessoa em vida vai ver o modo de escrever, além do modo de fala, das palavras que usa, e em certos casos até a assinatura. Houve uma mensagem recebida por um espírito que se manifestou através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que morreu num disparo de uma arma feito por um amigo dele quando encarnado. E esse amigo dele estava sendo julgado na justiça e foi utilizado como prova. E essa prova foi examinada por peritos que comprovaram, segundo a análise deles, que se tratava de fato de uma mensagem do espírito daquele que havia morrido pelo disparo da arma. E ele dizia que foi um acidente, que não foi culpa do amigo, tanto que o amigo foi absolvido. Isso é uma questão bastante polêmica no meio jurídico, porque se nós fôssemos aceitar isso é uma exceção, né?
Como prova, nós sabemos que existe embuste em toda parte, sem falar do animismo. E daí muita gente poderia ser absolvida por falsas psicografias. Então tem que tomar cuidado. Como foi dito aqui no começo, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros aí são exceções. E vamos dizer assim, mas daí a pessoa endeusa certo fulano e diz que é exceção. Não, mas como eu disse, esse caso dele foi analisado por um perito. Então, a psicografia facilita a identificação se de fato é ou não o espírito que diz se comunicar, desde que seja conhecido anteriormente à sua desencarnação. Mas hoje, aqui foi comentado que na psicofonia se diz uma mensagem e a gente sabe que os que captam mais uma mensagem falada chegam a 20% do que foi dito. E depois, quando for reproduzir, a pessoa faz enxertos, faz até modificações. E aí há uma deturpação da mensagem. Mas nós temos um recurso que não estamos usando, que é a gravação. Então, sim. Esse aí, a pessoa ir contar de novo um novo animismo no meio. Houve já às vezes tem na própria comunicação e depois de interpretar já tem mais ainda. E se nós formos fazer uma análise, os próprios evangelhos sofreram em razão disso, porque não foram escritos no momento dos fatos, mas cinco décadas depois começaram a ser escritos, né? Mas tinha anotações de Levi, esse é um outro assunto. Mas nós temos os meios, nós temos que podemos usar. E recomenda-se que façamos uso, embora não estejamos fazendo. Deveria ter uns encontros das pessoas que participam de grupos mediúnicos para trocarmos essas informações, essas ideias, de talvez aperfeiçoarmos as práticas. Porque, de fato, o Marino disse que já participou em vários grupos, e é o que a gente vê. Raramente acontece uma psicografia. Geralmente é psicofonia. E essa questão da psicografia mecânica também existe a psicofonia em que a pessoa está desacordada ou inconsciente, que a gente vai ver adiante. Uma coisa, hoje não está presente, mas tem a Sirlene, a nossa colega que participa do nosso grupo, ela contou, acho que até na reunião passada, que nós tivemos, de domingo passado, já mais de uma vez eu lembro que ela contou, mas é um caso bem típico, porque ela participou mais de 10 anos de sessões mediúnicas, uma trabalhadora que tenha sido uma mediunidade psicofônica bem, entre outras faculdades que ela tem, assim, bem ostensiva. Daí ela teve um tempo afastado dos trabalhos, questão pessoal dela, de mudança de cidade, de lugar onde não tinha uma casa espírita, não sei o que, ficou um tempo. Quando ela retornou, há um tempo, ela está num grupo de estudo. E daí, esperando para talvez retornar aos trabalhos mediúnicos. Depois de um tempo desse grupo de estudo, eles fizeram uma sessão como estudo, mas uma sessão ali, parece que não me engano, foi de 20 ou minutos, ou coisa assim, mas só para ver a psicografia. Não era para outra comunicação. E daí ela disse para a orientadora, mas foram escolhidos no grupo de estudo, aqueles que já tinham mais conhecimento. Ela disse, mas eu não tenho, eu já participei mais de 10 anos, eu não tenho. Não, mas vamos participar igual. Não. Pegou o lápis ou a caneta, sei lá, e fez conforme a orientação, conforme o Silvio. Foi rapidinho, ela estava escrevendo. Ela, com mais de 10 anos, ela nunca tinha experimentado. Tinha facilidade da psicofonia e pegou o costume, a psicofonia. Eu não tenho, não sou médium psicográfico. Mas foi só ela pegar o lápis, não levou 5 minutos, ela estava escrevendo. Nesses encontros regionais, Marino, tem a separação por grupos, né? Tem os grupos de estudo, os grupos mediúnicos, os palestrantes, e aí é interessante trocar essas ideias, porque eu me recordo que faz tempo, não sei se não foi antes da virada do século, de uma prática que foi relatada a mim pelo presidente da casa lá do Dias da Cruz. Ele dizia assim, quem vir isso que está acontecendo aqui pode pensar que a gente está fazendo o desvio doutrinário, com outras palavras ele falou.
Então, eles faziam prática de concentração. Colocava em frente ao médium uma vela acesa. E aí, o objetivo era o médium se concentrar na chama da vela, na luz que a vela produzia. E abrir mão de qualquer outro tipo de pensamento, porque nós somos muito ágeis em mudar de frequência vibracional e de foco. Mesmo quando a gente ouve alguém falar, uma palavra que nos chama atenção nos leva a fazer uma reflexão a respeito de um fato ocorrido ou que poderá acontecer no passado ou que estejamos pensando. E aí desenvolvemos toda uma história mental, uma reflexão e perdemos o resto do que a pessoa fala. O estado de concentração, o buscado, é aquele pleno em que a pessoa não foge. Eu me lembro que uma vez numa das vezes que eu fui lá no Jardim das Esculturas, no interior como é que é o nome da cidade? Como? Não. É uma cidade que vai aqui para Santa Júlio de Maria. Castilho. Interior de Júlio de Castilho, em São João dos Melos. E eu estava ouvindo falar o Rogério Bertoldo, que ele desenvolve uma técnica de concentração. Ele diz assim que ele tomava a posição de concentração, podia passar um objeto, um inseto, qualquer coisa na frente, e ele firme naquela concentração. E se nós fizéssemos isso, nós teríamos um avanço muito grande, porque eu confesso que eu tenho dificuldade de ficar concentrado, às vezes, até mesmo no que o manifestante fala. E, às vezes, é dada a palavra para a pessoa falar a respeito, e a pessoa tem que tentar lembrar tudo que o manifestante disse, no sentido, assim, de levar alguma palavra de ânimo, de mudança de pensamento dele, e encerrando com uma oração. Aí é preciso que a pessoa esteja sempre concentrada no que está sendo dito. Uma vez, Divaldo Pereira Franco disse que certas pessoas relatam que vão aos grupos mediúnicos e dormem, e perguntaram para ele se é desdobramento. Ele disse, não, a pessoa que dorme numa sessão mediúnica, então fica em casa. Ou ela está cansada, ou ela não é capaz de se concentrar. Então, e tem gente que chega até produzir sons a pessoa diz, popularmente ronca, né? Então, é improdutivo uma pessoa que está nessa situação. É preciso policiamento. E um dos meios de nos policiarmos é desenvolvermos essa capacidade de concentração para que nós entremos numa verdadeira sintonia e daí seja possível a manifestação de uma faculdade mediúnica que a pessoa tenha. Abrindo um parênteses aqui, nem todos vamos desenvolver, mas todos somos importantes, desde que não durmamos durante a sessão mediúnica. Sim, a capacidade, né? Mas daí, viu, isso que tu está falando, diz muito sobre a importância da nossa meditação diária, da disciplina, porque tem um livro, inclusive, se eu não me engano, é do José Carlos de Luca, que ele diz que a oração é falar com Deus, mas a meditação é ouvir a Deus. Porque o próprio nome diz, né? Medita e age, meditação. Porque é o momento que tu abre um canal para te entrar em sintonia e ouvir a Deus. E isso nos faz concentrar e limpar os pensamentos. E realmente, eu acho que ajuda. Ele fala aqui, eu fiquei assim, numa questão aqui, viu? Eu não sei se tu saberia explicar melhor. Porque aqui ele diz assim, olha, que essa capacidade exige relações continuadas e regulares, né? E se deve aplicar porque os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade que tem de se exprimirem, nos fazem conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam em posição de julgá-los e de apreciá-los. Fala muito aqui também do médium estar, né, nessa frequência. A gente poderia dizer também que quanto mais o médium estuda, ganha conhecimento, se dedica, medita, faz todas essas coisas, ele estaria mais apto a poder se posicionar, apreciar esses pensamentos e julgar quando vem? Jesus nos recomenda orar e vigiar, isso permanentemente. A pessoa que consegue fazer isso, ela está sempre melhor sintonizada com os espíritos superiores, permitindo esse intercâmbio, não digo assim mediúnico ostensivo, mas de ideias permanentemente.
E se nós formos analisar, às vezes a pessoa, por uma razão ou outra, se afasta do grupo mediúnico por questões pessoais, por saúde ou ter que viajar. Eu frequentei uma casa em Novo Hamburgo em que eles tinham uma prática. Se a pessoa ficasse um tempo fora, no retorno, e lá é muito comum, porque, principalmente na sociedade que eu frequentava, eu acho que a maioria das casas na região metropolitana sejam assim. Chega dezembro, vários médios que têm mais recursos somem, vão para a praia, voltam em março, e fica um grupo menor trabalhando. E aí aqueles que voltavam dessas férias mais prolongadas eram colocados como apoio, mesmo que fosse médium ostensivo. Até, segundo as palavras do coordenador da época, já desencarnado, a pessoa voltar àquela velha frequência de sintonia. Porque é inegável, a pessoa quando viaja, ela participa de vários grupos e frequenta ambientes que não são os mesmos que a gente frequenta quando está indo semanalmente ao centro espírita e participando dos grupos mediúnicos. São ambientes festivos. Se a pessoa vai a uma praia, por exemplo, na virada do ano, então a gente vê coisas ali e facilmente desvia aquele padrão vibracional que nos é recomendado através da oração e da vigilância. A oração para nós buscarmos a sintonia com os espíritos, porque a gente muda, se ela é bem feita, a nossa frequência vibracional, porque a gente busca entrar em contato com o nosso guia espiritual, com Jesus, com Deus, e para isso exige-se uma mudança mental. E a vigilância é no dia a dia. Será que a pessoa mantém essa vigilância? A vigilância se resume a nos comportarmos de acordo com o que nossa consciência dita, diante dos estímulos da vida. Que é que consegue fazer isso 100% durante uma viagem de recreação? Tem que ser já um Espírito Santo, e esse Espírito não estaria vivendo no nosso planeta na fase em que está, a não ser como missionário. Então, no retorno, lá tinha essa prática. A pessoa ficava 2 ou 3 sessões, ou seja, 3 semanas no mínimo, no apoio. E depois ela começava a atuar mais ostensivamente. Lá ia ao extremo. A pessoa não ficava nem sentada à mesa, ela ficava um pouco afastada. Eu não acho, isso é pensamento meu, né? Cada um tem o seu, que seja necessário. Estava na segunda corrente também, né? Isso, exatamente, chamavam de segunda corrente. Lá não chegavam a chamar assim, mas a pessoa ficava afastada, ela não ficava encostada à mesa. É uma medida que a pessoa tomava, a gente respeita. Eu não vejo necessidade nesse sentido, mas seria de bom alvitre fazer um preparo assim de ressintonização. E sempre que possível, nós tomarmos esse cuidado, mesmo viajando, seguirmos o que a nossa consciência dita, porque ela já foi bastante abastecida com informações que nos possibilitam evitar as armadilhas dos estímulos do dia a dia. É isso, a tendência pelo conhecimento de não ser nem colocado como uma regra pela casa, o próprio médium ter consciência quando ele retorna, dele ficar ali, dele não se concentrar, no caso, não se posicionar para receber a comunicação, mas sim ele se concentrar em prece, em ajuda, em apoio ao grupo, ele se colocar como um apoiador. Então, isso aí, digamos, é a partir do estudo, do conhecimento, da conscientização, que vai ser natural. Eu saí de tempo fora e compreender a situação, chega ali, não precisa colocar, ninguém colocar para ele, tu tem que ficar assim. Não, ele vai ficar assim, porque ele compreende o porquê e entende dessa situação. Vou fazer uma pergunta aqui antes que me fuja também. Todos os esforços devem ser feitos no sentido de desenvolver a comunicação escrita. Eu faço uma pergunta. Na escrita, vem mais fácil os espíritos que querem uma comunicação mais pura do que as mal intencionadas? Como na microfonia, vem mais fácil os espíritos mal intencionados por preguiça de... Também tem uma preguiça de fazer a psicografia. Eu acho que a facilidade é uma coisa, que, digamos, falando em sessão mediúnica, o objetivo qual é? Então, a comunicação existe conforme o objetivo. Então, aquele espírito que vem e o objetivo dele é
ele dialogar, como que ele faria pela psicografia? Então, daí ele já automaticamente, como já teria que ser pela psicofonia, porque daí ele vai dizer, vai haver o diálogo, a troca. Agora, digamos, aquele espírito familiar que vem para dizer, para o familiar, eu estou bem, eu estou não sei o quê, a minha situação é essa, é aquela. Ele não vem para conversar, ele vem para trazer uma comunicação. Então, qual seria o mais indicado? Ele ficar dialogando com o coordenador, se ele está por um médio aqui, o dialogador está ali, e ele quer dar um recado para aquele lá. Então, conforme o objetivo. Outra coisa que eu entendi aqui, da importância de desenvolver, olha a quantidade de livro que tem psicografado. Quanto livro até um psicofônico aqui, quanto de outros tipos de mediunidade. Então, olha a importância que tinha na época, aqui que Kardec escreveu isso aqui, a psicografia. Hoje, se nós for ver, olha, é raro e eu acho que mais da qualidade que é outro tipo que já substituiu, já evoluiu a escrita, que não precisa. Hoje, com a psicofonia, como foi dito, que já com o programa de reproduzir voz em escrita e coisa, já é outra coisa. Mas isso precisou 150, 160 anos para começar a acontecer. Então, a importância na época disso aqui era incontestável. Então, nós vemos, até agora, hoje, com mais de 160 anos, o que foi produzido pela escrita e pelos outros tipos de mediunidade. E a psicografia, eu acho assim, que do espírito que ele é moralmente mais evoluído e quer deixar uma mensagem para o grupo de incentivo, de otimismo, uma psicografia também seria o ideal, não a psicofonia, no caso. Porque aí é para o grupo, né? Que aí fica o registro, e a pessoa lê depois. A intenção de passar coisas. Na psicografia eu nunca vi falar, pelo menos, né? De repente, alguém vir para xingar, desejar o mal, né? Aí já é. Na microfonia, sim, vem mais, né? Aí, nesse caso... Tem mais gente nesse sentido. Se é um espírito que a gente falou assim, inferior, aí o ideal é uma psicofonia, porque aí ele precisa de diálogo, ele precisa de incentivo para que ele possa melhorar. E cuidado, que a gente fala assim, é o normal, é o que seria, não quer dizer assim, é o que mais acontece, não quer dizer, não está livre, pode, o poder pode qualquer uma. Assim, o espírito superior também, conforme o objetivo dele, conforme às vezes vai dizer que é melhor pela psicofonia, o outro vai achar que daí é uma questão que até foge também, às vezes, até do nosso conhecimento. Aquele objetivo daquela comunicação naquele momento, o meio mais que ele escolheu, ou era o mais possível para ele, às vezes seria muito bom, ou deixar escrito, mas chega ali, ninguém está a fim de escrever, ninguém está, daí ele disse, bom, então não tem... Não tem esse meio, vamos usar o outro que está disponível. Porque tem uns médiuns que eles não são só psicofônico mesmo, não são psicografia. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos passar agora para os tipos de mediunidade, que aqui vai surgir talvez as mesmas, ou até alguma... Daí aqui, a classificação dentro dos psicógrafos, agora como é que acontece essa classificação, porque não é tudo igual também. Então, daí, didaticamente, tem uma classificação aqui. Pode ler para nós, Eloni? 179? Não estou falando muito alto. Não. Eu vou começar do início, então, porque ela tinha lido uma frase, né? Eu vou continuar desde o início. Médiuns mecânicos, 179. Se examinam certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escrevem, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes se dirige
dirige até certas pessoas do círculo para impressioná-las. Tem que pegar minha gatinha que está querendo aqui. De outras vezes, seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado na mão. Frequentemente, ele é lançado ao longe, com força, ou a mão, igual à cesta, se agita convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Digamos, de passagem, que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam o seu lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto do qual há um médium, apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a mão do médium. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a este um impulso completamente independente da vontade. Ela funciona sem interrupção, e malgrado o médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, e se detém quando termina. O que caracteriza o fenômeno, nessa circunstância, é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, constitui o que se chamam os médiums passivos ou mecânicos. Esta faculdade é preciosa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Paramos aí, né? Isso, vamos agora por parte. Então, médiums mecânicos. Ali no finalzinho, ele dá uma resumida boa ali. Ó. Nessa circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. É isso que eu queria saber. Às vezes a pessoa diz, não escrevo, daí entra aquele caso, ela não escreve, ele estava ali com o papel escrevendo, nem teve a consciência. Veio, algumas vezes, não tem, a maioria das vezes não tem consciência. Escreveu, é isso? Nós vamos ver aqui, ó, que depois vai ter os intuitivos, o semi-mecânico, é o mecânico, e os médiuns inspirados. Tá? E ainda, por fim, o pressentimento. Mas, aqui, ficando nesse aqui, ó, como é que a pessoa funciona mecanicamente sem ter consciência do que está sendo escrita? O que tu acha, Celoni? Algumas vezes eu já participei em que a médium era assim, né, dessas características, e depois que ela voltava, que o espírito se afastava, o médium não sabe nem o que aconteceu, pergunta o que aconteceu. Então, ela não é mecanicamente, quem faz a comunicação é o espírito que está querendo se comunicar. O médium fica inconsciente, né? Então, são raros que a gente sabe, assim, atualmente. Antes de eu participar, eu sabia de algumas pessoas no nosso Fé Esperança que eram assim, mas que já desencarnaram. Agora, a Carmen também era assim, aqui no Fé Esperança, agora ela foi embora, né? Atualmente, eu não sei de nenhum, porque eu participo só na quarta, né, num dos grupos. Mas como você está... Daí, eu acho que tem algum desses que são inconscientes, mas não eram escreventes. No caso, uns que eu sei, não sei, os outros eu não sei de quem ele referiu, não sei, não conheço também. Psicofônicos, eles não escreviam. De Santo Ângelo, o único que eu sei que psicografou, que agora não está mais, é o Antônio Augusto, né? De psicógrafos. Eu não sei de outro em Santo Ângelo. Oscar Jung não é um também que escrevia também. Oscar Jung, que lá do Amor Próximo, eu já tinha visto. Deve escrever a coluna no jornal, falava sobre isso aí. Porque aqui se refere ao inconsciente quanto à comunicação. Aqui ele não tem consciência do que está sendo escrito. Ele aqui está escrevendo, mas ele não tem consciência daquilo. Não é que que o médium está inconsciente. Não,
a maioria deles estão bem conscientes. Muitos até podem estar até conversando com outra pessoa, outro assunto que não tem nada a ver, e a mãozinha deles lá está. Ele terminou de escrever, ele não sabe o que escreveu, mas ele estava consciente. Então, a maioria deles não é que o médium esteja inconsciente, ele não tem consciência da escrita. Ele está focado lá agora, irmão, aqui. É como se nós estivéssemos aqui conversando, explicando aqui com a mão aqui, eu não sei nada não sei nada do que está com a minha mão ali para eu, Marino, ela está alheia. Para mim, ela está alheia, mas ela está escrevendo. É uma Então, escrita que... Marino, essa mensagem seria 100% do espírito, a mensagem, então. Não teria intervenção nenhuma do médico. Isso. Essa é a que deixa mais clara, como ele disse ali no final. Não tem animismo. Então, o espírito está atuando mecanicamente sobre a mão do médico. Digamos, é como se pegasse uma criança, ela não sabe escrever, então ela não vai ter consciência do que está escrevendo. Vamos usar esse exemplo. A criança não sabe escrever. Pega a mão dela e vai escrevendo ali. Ela terminou, perguntou para ela, o que escreveu? Não sei. E a letra ali, a letra é do médico ou a letra é do espírito? Muitas vezes, como disse o Wilson, passou até por perícia nesse caso, que foi o primeiro caso que foi aceita a mediunidade, eu acho que um dos raros que foi aceita em tribunal, mas que foi para um perito, como é que é? Perito grafotécnico. Ele atestou que aquela escrita, aquela assinatura era do espírito comunicante, idêntico quando ele tinha em vida. As mães lá do Chico, quantas que reconheciam a escrita, pela escrita, a letra dos filhos, a assinatura dos filhos. Então, não obrigatoriamente. Porque, como eu disse, se eu for escrever pegando a mão de uma criança, vai dar para conhecer a minha caligrafia? Então, talvez se a criança tiver uma mão bem levezinha, até eu consiga. Se a criança já tem uma firmezinha no pulso ali, já não consiga. Então, às vezes depende até daquele que nós vemos ali no início, do exercício, da facilidade, de quanto mais praticar. Então, vai havendo essa maior sintonia, maior facilidade. Então, é uma coisa que nem sempre, mas acontece muito de aquela grafia ser igual à do espírito quando ele, na última encarnação, vamos dizer assim. Eu fiquei meio em dúvida, porque mecânicos eu entendo que é a intervenção do espírito, nesse caso, não tem nenhuma intervenção do médium, né? Por isso já diz mecânicos. E eu não sabia que poderia o médium estar falando outra coisa e a mão fazendo a psicografia, né? Para mim é novidade essa questão. Mas é bom a gente estudar, então, né, para ver. Já foi comentado aqui da história do Chico e alguns outros que pegam uma em cada mão, um lápis, uma caneta, em cada mão com um papel, escreve ao mesmo tempo duas comunicações diferentes e ainda, além de escrever com cada mão, ainda está conversando com outra pessoa, outro assunto diferente. As duas comunicações, uma totalmente diferente da outra, e o que ele está conversando com outra pessoa totalmente diferente daquelas duas comunicações que estão saindo pela escrita. Mas daí, nesse caso, é mecânico, não tem interferência dele na escrita, vai sair a letra do espírito daí, né? Sim. Ou o que ele permite o espírito desenvolver ali, assim, no caso por causa da habilidade, de repente, aquela escrita com aquela, usando mecanicamente, tem alguma dificuldade. Só usa a mão dele e a caneta, e o resto é o espírito que faz. Foi o que eu entendi. Só empresta ali a mãozinha dele para psicografar. E fica conversando ali com os outros, assunto bem diferente. Pode estar impresso, pode estar
no trabalho mediúnico, né? Pode estar escrevendo ali, tem pressa por aquele outro espírito se comunicando por outro médium ao mesmo tempo. Mais alguma dúvida? E assim, deve ter sobrou 5 minutos. Né? Dúvida que mais gente tem, né? Agora, isso é eu acho para mim. Agora, boa pergunta, né? Para mim também, não sabia que forma que ele fazia. Vamos deixar 5 minutos mesmo, lá, senão... Eu estava ouvindo aqui hoje, o pessoal quase que esgotou o assunto. O Chico Xavier já fez, como você mesmo falou, Marina, aí, enquanto dava entrevista, fazia 2 psicografias mecânicas de autores diferentes. E tem uma psicografia mais recente, realizada por Divaldo Pereira Franco, né? Eu acho que foi de 150 anos do Livro dos Espíritos, feita em Paris, a psicografia, né? E ela foi feita como reflexo. Se a pessoa não tem habilidade de ler uma letra em formato reflexo, teria que colocar diante de um espelho. E em francês, que é uma língua que o Divaldo pressupõe-se que não tenha total domínio, para dirimir qualquer dúvida se aquilo era dele ou do espírito comunicante. Então, existem vários registros desse tipo de psicografia mecânica. E nós vemos nesse estudo que nós estamos fazendo que é fácil, até quando acontece esse fenômeno, de observar o grau emocional ou evolutivo do espírito, porque alguém ali diz que em alguns casos ele joga. Na época era lápis, jogava lápis. E no caso da cestinha, podia jogar a cestinha contra algum participante. Outras vezes demonstrava uma certa harmonia no escrever, ou até simpatia, né, com as pessoas presentes, para delicadeza com que o fenômeno acontecia. Então é uma forma mais compreensível de se entender que ali não há animismo. Mas mais adiante nos estudos a gente diz que o médium, esse mas aqui é complicado quando a pessoa fala mas, né? Em que ele nunca está totalmente alheio ao que está acontecendo. Ele pode não ter consciência, mas alguma interferência ele tem, porque a comunicação se dá, segundo esta obra, de espírito a espírito. Porque para que o espírito tomasse a mão da pessoa seria como uma possessão parcial, parte do corpo. E nessa obra não se admite. Nós vimos já no estudo anterior que ele só vai admitir isso em estudos mais aprofundados lá em o livro A Gênese. Então são estudos que vêm avançando ao longo do tempo. E a ciência espírita é de observação. Ela fala os registros do que se observou e se anotou. E esse processo vem evoluindo. E hoje, pela praticidade, já não se usa tanto. Nós temos hoje a psicodigitação. As pessoas digitam no computador. Eu estava pensando antes, mas daí fica mais difícil da gente entender a autenticidade. Para uma análise mais profunda, é preciso alguém que conheça e que estude. Se é um espírito que não conviveu conosco, estude as suas obras. Por exemplo, ele vai dizer lá que Fénelon que está escrevendo, ou que é Pitágoras, ou Sócrates. Aí tem que conhecer a literatura dessas personagens para fazer uma análise mais aprofundada na questão da autenticidade. Agora, se alguém que viveu há pouco tempo conosco, eu conheço, por exemplo, se o Marino receber uma comunicação minha quando eu desencarnar, né? Pelo meu modo de pensar, de verbalizar meu pensamento, vai ser mais fácil para ele entender se serei eu ou não. Vou botar uma pilha aqui. Por que não me manda enquanto encarnado? Mas tu tá me ouvindo aqui, né? A gente conversa frequentemente. Estou fazendo isso aí todos os domingos de manhã. Mas, digamos, agora, quarta-feira eu vou estar na reunião mediúnica. Tu vai estar na outra reunião ali, na outra sala. Não seria possível tu nos dar uma comunicação lá da onde tu está, o Wilson, dar uma comunicação através do Marino, ou do outro médium, que está lá no outro grupo, o espírito Wilson dá uma comunicação lá. Possível para quem tem essa capacidade de se desdobrar, né?
Eu ainda não tenho, pelo menos que eu saiba, de fazer isso de forma consciente. Talvez se eu estivesse dormindo um dia, daí eu nunca durmo tão cedo assim, né? Mas é um desafio até que seria. Você dá comunicação para nós, então. Kardec relata experiências nesse sentido provocadas. Nós poderíamos um dia até fazer isso, a título de estudo. Não sei se seria de grande proveito com tanta coisa aí, mas só para provar que de fato existe. Mas Kardec já provou, já fez isso. Nós estamos estudando um livro que fala sobre esses assuntos, de pessoas que se desdobraram e que apareceram em outros ambientes e que, inclusive, interagiram, se manifestando lá. Foram visíveis, conversaram e até mexeram em objetos. Então, isso é possível. Eu não sei se eu seria capaz de fazer isso, mas é um desafio bem interessante. Vamos pensar no assunto. Aquela tem bastante vídeo, que isso dava muito, tem curso sobre espiritismo. Como é que é Oliveira? Como é que é o nome dela? Isabel Oliveira. Colocando o nome dela ali. A Terezinha. Terezinha Oliveira. Ela não sempre estudou muito, tudo, mas ela não era médium ostensiva. Dizia que um dia ela estava na casa espírita e chegou um senhor procurando pela pessoa, pela Terezinha Oliveira. Ela, não, ali não tem mais coisa, chamaram ela, o senhor quer falar contigo. Ele chegou assim, olha, eu sou da casa espírita, lá, não sei o quê, e assim, ó, eu queria lhe fazer umas perguntas, eu posso lhe fazer? Faço perguntas, vou ver se eu posso responder ou não. Daí começou a perguntar coisa pessoal dela ali, coisas assim, pergunta e ela foi respondendo, por que a pergunta? Não, porque na sessão de tal dia a senhora se comunicou lá. A senhora deu o seu nome, a senhora disse que trabalhava, não sei, que trabalhava assim, que ela foi professora, que foi não sei o quê, e deu era uma comunicação no espírito que foi lá, com o objetivo, relatou uma coisa. Diz, eu só vim aqui só para conferir se isso realmente aconteceu, ou se era, mas realmente o que foi dito lá na sessão é o que a senhora confirmou agora. Ela disse que não conhecia, lá dessa casa não conheciam ela, nada, mas que houve a comunicação, o nome dela e a história batia, a comunicação batia como se aquilo que ela escreveu lá era tudo, o que foi escrito na reunião, tudo era real. Quando a gente ouve essas histórias, pode ficar dúvida a respeito da veracidade. E aí tem que levar em consideração a dignidade da pessoa, qual a sua credibilidade. E, se possível, esse desafio do Marino seria interessante realizar se houvesse dúvida da parte dos participantes. Mas eu acredito, da minha parte, eu sei que não há dúvida. E assim, e fora de reunião mediúnica, isso aí há muitos relatos, nosso amigo, porque o fulano, daí o que acontece mais que é em sonho, né, de acontecer, o filho está lá numa outra cidade, não sei o quê, e a mãe chega lá e conversar com ele e tudo chegar no ambiente de um acontecimento. Principalmente quando há uma necessidade, uma doença, ou um perigo, uma coisa. Passou aquilo ali, ele liga para a mãe, mãe, olha aquela coisa assim. Mas só foi bem que eu sonhei. Então, claro que daí não é uma mediunidade em si, mas em sonho. Não, mas é mais ou menos como se... Então, como se ele estava dormindo, aconteceu. Se ele tivesse acordado e fosse um médium com a capacidade de ver, ia acontecer diferente? Não. É uma comunicação, né? Através do sonho. Eu acho que deu uma hora de estudo hoje, né? Em texto aqui não fomos longe, mas em conhecimentos eu estou muito satisfeito. Já, eu acho que foi bem produtivo. Uma pergunta: alguém está se sentindo inspirado para fazer a prece hoje? Eu posso fazer, Marino. Então tá, vamos acompanhar então a prece da Celoni. Então, convido a todos para, nesse momento, nos conectarmos. Já estamos conectados desde o início, nos ligarmos novamente com as
com a espiritualidade de luz que está nos amparando, nos inspirando nesse horário de estudo. Agradecidos pela presença dos espíritos amigos, trabalhadores da nossa casa. Pedimos as bênçãos para todos os nossos colegas que não puderam hoje participar desse estudo. Com muito agradecimento aos nossos fundadores da casa, que ontem estava comemorando 77 anos de existência, por ter fundado esta grandiosa casa, que muitos de nós participamos, nós podemos contar com a ajuda espiritual, podemos contar com todas as energias salutares, podemos trabalhar, nos desenvolver, aprender mais sobre o Espiritismo. Agradecidos a todos, pedindo que sempre sejamos fortalecidos a nossa casa e todos os trabalhadores, todos os estudiosos deste grupo, e que essas energias boas e salutares possam ser refletidas para todos os necessitados do nosso mundo inteiro, principalmente aqueles que precisam mais, que estão em dificuldades no meio de situações de guerra, no meio de violência, precisando de ajuda com problemas de saúde em todos os lugares, hospitais, presídios, muitas vezes abandonados, crianças que estão precisando de amparo, idosos, que todos aqueles mais necessitados possam, nesse momento, estar sendo amparados pela espiritualidade de luz. Agradecidos por estarmos todos aqui estudando com energia, com saúde, pedimos para que sempre possamos estar cada vez mais unidos. Com esse pensamento, damos por encerrado nosso estudo no dia de hoje. Que assim seja. Isso é. Nossa casa, 77 anos, podemos dizer que ela já atingiu uma grande maturidade, não? Bons serviços prestados, sempre com toda a seriedade que a gente conhece, que a gente presencia, isso é muito importante para a gente nos dar a tranquilidade de participar, não? Uhum. Eu queria contar para os amigos aí que ontem também fez 7 anos que eu estou transplantada e muito bem de saúde. Então, eu estou muito feliz, assim, comemorando junto com a casa, sempre dia 26 de outubro. Um abraço para todos. Tchau, pessoal. Bom domingo. Vai continuar cada vez melhor com a proteção Deus divina. continue Que assim seja. Aproveita a moratória. Até a próxima, pessoal.